Eita, morena, lá em casa, hein? Tu é casado ou solteiro? Sou casado. Vixe, povo não gosta de homem casado, não. Gosta não? Ei, pois espera bem, corro só lá em casa. Aí eu racho. Pois vai lá, que eu te espero aqui. Vai pra onde, macho? Vem aqui dentro de carro, mulher. Né? Sim, vai pra onde? Vamos embora, o carro meu tá mais bonito e mais cheiroso do que tu. Aí foi. Vamos embora agora com Vai, ela. que eu não dou 2 segundos que vai voltar aqui pra mim. Volta é peste. Não Eu volta, vocês já é acostumado, eu nem ligo mais. separei dela, agora vim morar contigo. Oxe, tu acha que eu te quero? Olha, tu falou que não me queria. Eu não falei nada disso, não. Tu disse que ia na tua casa. Agora, se tu separou da tua mulher, o problema é teu. Tu acha mesmo que eu vou querer homem velho casado? Separou da mulher, me conheceu agora e separou da mulher. Tu tá com quantos anos com essa mulher? Pouquinho. 5 anos e tu me conheceu agora. O que é que tu vai fazer comigo? Deus me livre, quero não, meu filho. Volte pra sua mulherzinha aí, ó. Tá pra me oferecer, homem velho. Até a bolsa rasgada, o sapato rei velho. Rapaz, tu não tem nada pra me oferecer, não. Fica aí que eu vou me embora. Olha, Aruba.